Márcia sempre se viu como uma pessoa virtuosa, justa, empática e compreensiva. Ela tinha claros seus objetivos na vida. Apesar de ser jovem, acabou de se graduar na universidade e começou a trabalhar em uma pequena empresa como assistente de um arquiteto. Márcia não se considerava ingênua, pelo contrário, criada por uma mãe solteira, rigorosa mas gentil, sempre foi decidida e sensata, o que ajudou a conquistar seu emprego na firma em crescimento rápido. Em poucos meses, ela demonstrou aos seus colegas não apenas seu bom gosto e compreensão de arquitetura e projetos, mas também sua ambição de se tornar uma destacada arquiteta no futuro. E tudo corria tranquilamente até Márcia cruzar seu caminho com alguém que viraria sua vida de cabeça para baixo, como tantas vezes acontece. O encontro ocorreu no saguão do centro empresarial onde ficava sua firma de arquitetura. Daniel estava a caminho de uma reunião com um colega para discutir um potencial projeto. De maneira galante, ele segurou a porta do elevador para ela, que quase perdeu a oportunidade de entrar. A partir de um simples sorriso, Márcia percebeu que nunca esqueceria aquele homem. Anteriormente cética quanto ao amor à primeira vista, ela sentiu que era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. Enquanto as portas do elevador se fechavam, Daniel assentiu, indicando um dia difícil. Márcia notou suas pastas, e constrangida, agradeceu pelo gesto atencioso do homem bonito, cujos olhos profundos quase a fizeram tremer. Muito trabalho. Obrigada por segurar o elevador para mim, respondeu Márcia. Para alguém tão bela como você, não foi nenhum problema, respondeu Daniel, sorrindo ainda mais. Qual andar? Quinto, ela olhou para os botões do elevador e percebeu que seu destino já estava iluminado, o que indicava que ele também estava indo para lá. Ah, então você vai comigo, disse ele. Sim, tenho uma reunião com Samuel Rodrigo. Lembrou Márcia que seu chefe estava para encontrar alguém para discutir um projeto potencial para um novo edifício. Márcia suspirou, libertando desajeitadamente sua mão debaixo da pilha de pastas e estendeu para o homem. Assistente do Sr. Rodrigo. Prazer em conhecê-la, Daniel Mendes. O homem apertou sua mão delicadamente. Assim começou o conhecimento deles. Daniel visitava frequentemente a firma dela para reuniões, e com o tempo, passaram a se encontrar no escritório até que um dia ele deixou seu número de telefone para ela. Márcia não hesitou por muito tempo e no dia seguinte Daniel a convidou para um café. Encantador, empático e inteligente, o homem rapidamente conquistou o coração da moça. Ela involuntariamente comparava seu relacionamento aos dos filmes românticos. Ele era tão cortês, generoso e atencioso que impressionava com seus gestos. Em cada encontro, trazia buquês de flores e pequenos presentes, falava belas palavras, elogiava sua beleza e inteligência. Nunca antes Márcia se sentia tão feliz e amada. Ela se considerava sortuda por um homem tão respeitável ter notado ela. Sem dúvida, ela era uma beleza com olhos esmeraldinos e uma bela figura. Márcia sempre atraiu a atenção do sexo oposto, mas os poucos relacionamentos que teve enquanto estudava não se comparavam ao que sentia por Daniel. Ele trouxe calor e esperança para um futuro feliz em sua vida. Tudo parecia perfeito até que ele confessou um segredo cruel que guardava há meses. Márcia notou a mudança no semblante de Daniel, que, apesar de sorrir no início do encontro, agora parecia triste. Preciso te confessar algo, disse ele, e a expressão dela ficou desconfiada, pensando que ele talvez estivesse perdendo o interesse e pronto para terminar. Não se preocupe, não é sobre nosso relacionamento. Daniel a tranquilizou e começou a explicar rapidamente o que o estava perturbando. Eu estava receoso de te contar isso. Minha vida é tão complicada e eu não queria te preocupar. Daniel, meu amor, o que aconteceu para você decidir esconder isso de mim? Márcia suspirou, segurando o lindo buquê de rosas vermelhas que ele lhe deu antes da caminhada no parque. Na verdade, eu estava com medo de que você passasse a me odiar. O homem suspirou. Entenda, eu precisei reunir coragem para te contar isso. O que você quer me dizer? Perguntou ela. Bem, eu não sou exatamente. Daniel fez uma pausa por alguns momentos, então respirou fundo. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Márcia piscou surpresa.
Filhos eram filhos, não um impedimento para o relacionamento deles. Pelo contrário, a moça ficou até feliz, pois há muito tempo queria contar a ele seu próprio segredo terrível. Ela sonhava em ter uma família, mas não conseguia se abrir e contar a ele que, na juventude, enfrentou uma doença terrível que levou os médicos a removerem seus ovários. Ela não podia ter filhos. Mas isso é incrível! Exclamou com um sorriso. As crianças são uma dádiva. Nos olhos de Daniel havia um brilho peculiar, algo que fez Márcia perceber que ele estava hesitando sobre o que queria dizer. Você não compreende. Ainda não finalizei o divórcio com minha esposa, afirmou ele. Essas palavras atingiram Márcia como um golpe devastador. Por vários momentos longos e dolorosos, ela permaneceu em silêncio, tentando assimilar a gravidade da situação. Por um lado, ela amava Daniel como nunca amou antes. Por outro, ele tinha ocultado a verdade dela. A voz de Márcia quase fraquejou, mas ela conseguiu articular. Como? Ela se calou, incapaz de conter as lágrimas que brotavam em seus olhos. Márcia, por favor, entenda. Eu adiei o divórcio pelo bem das crianças. Elas ainda são muito jovens e eu não queria que nosso relacionamento as afetasse. Acredite em mim, não tenho intenção de continuar com Larissa. Planejo me divorciar. É só as crianças. Algo naquela palavra ajudou Márcia a controlar as emoções que quase a dominavam. As crianças são muito importantes, você está certo? Quantos anos tem? Daniel respirou fundo e respondeu, Miguel tem 12, Lucas tem 10. Márcia assentiu lentamente, concordando que as crianças ainda eram muito jovens para entender o impacto completo do divórcio dos pais. Sem dúvida, se Daniel se divorciasse de sua esposa, o relacionamento dos filhos com o pai poderia sofrer muito. Na vida dos meninos, a presença de um pai era crucial. Caso contrário, a ausência de uma figura paterna poderia influenciar o tipo de homens que se tornariam. Gradualmente, Márcia começou a fazer perguntas cuidadosas sobre a família de seu amado e ele parecia responder honestamente. Levou algum tempo para Márcia entender completamente a situação de Daniel. Eventualmente, ela ficou convencida de que ele estava sendo sincero com ela. Segundo ele e sua esposa não compartilhavam o mesmo quarto há muito tempo. Basicamente, Daniel disse que estavam separados há algum tempo, mas mantinham a fachada de uma família feliz pelo bem das crianças. Márcia ficou satisfeita com suas explicações e o sentimento de estar destruindo a família de alguém se dissipou. Afinal, se Daniel afirmava que sua esposa era intolerável e eles estavam juntos apenas pelo bem dos filhos, era assim que as coisas eram? À medida que os dias passavam, Márcia gradualmente aprendeu mais sobre Miguel e Lucas, começando a sentir como se essas crianças fossem suas também, mesmo sem conhecê-las pessoalmente. Inteligentes, sensíveis e cheias de energia, envolvidas em muitas atividades, elas certamente tinham um futuro brilhante pela frente. A garota começou a sonhar com o dia em que finalmente as conheceria de verdade. Ela já se sentia orgulhosa de Miguel e Lucas, mesmo que eles não soubessem disso. E Daniel, ela ainda o amava profundamente e acreditava em cada palavra dele, mesmo que às vezes se sentisse como uma destruidora de lares desonesta ou uma mulher sem moral. Mas cada vez que Daniel assegurava de que, quando as crianças crescessem, ele definitivamente se divorciaria de sua esposa e poderiam viver juntos abertamente sem preocupações, Márcia acreditava nele plenamente. Ela não podia deixar de acreditar, afinal, o amor é cego e incrivelmente perigoso quando consome todo o coração, turvando a mente e a voz da razão. A garota se consolava pensando que havia entrado nessa situação de livre e espontânea vontade. Além disso, Daniel sempre se queixava de sua vida familiar. Não havia mais calor nem amor entre Larissa e ele há muito tempo, apenas paciência e compreensão da importância de manter a aparência de um casal pelo bem das crianças. Tenho certeza de que ela já encontrou outro homem para si mesma. Ela raramente está em casa, sempre ao telefone, Daniel mencionou novamente. Márcia ouviu atentamente, entendendo que, apesar de parecer que ele estava traindo sua esposa, isso estava longe da realidade. Um ano passou, depois outro, e Daniel continuou adiando o divórcio,
dizendo a Márcia que ainda não era o momento certo. A garota pacientemente acreditava nele, compreendendo toda a situação de alguma forma. Ela começou a sentir uma pontinha de inveja pela esposa não amada de Daniel, que, segundo ele, estava vendo outros homens, possivelmente vários ao mesmo tempo, e ainda vivia com ele, mantendo uma fachada de felicidade familiar, mesmo que superficialmente. Márcia frequentemente pensava em como eles jantavam juntos todas as noites, todos reunidos com as crianças que ela ainda não tinha visto pessoalmente, contentando-se apenas com fotos e histórias que o pai delas contava. Ela sentiu uma ponta de inveja ao imaginar essa cena e desejava intensamente poder estar no lugar da esposa de Daniel. Mesmo assim, começou a surgir incertezas em Daniel. Ele não tinha planos de deixar sua esposa, nem estava abandonando Márcia, apesar de agir com cortesia. Havia algo no adiamento contínuo que parecia errado. A garota descobriu a esposa de Daniel nas redes sociais e começou a seguir gradualmente suas postagens. Novos conteúdos surgiam quase diariamente, e à medida que Márcia examinava as fotos disponíveis e as postagens antigas, percebia que Larissa parecia ser uma mulher alegre, que tentava ser, ou pelo menos parecer, uma esposa, mãe e amiga amorosa. Márcia, aos poucos, foi se envolvendo mais na vida de Larissa. A ideia de que Daniel não estava sendo completamente honesto ainda a incomodava, e Márcia gradualmente percebeu que ele poderia estar enganando ambas. Ela sabia como descobrir a verdade sobre o que acontecia na casa de Daniel, bastava se tornar amiga de Larissa e, em conversas informais entre novas conhecidas, descobrir se a realidade correspondia ao que Daniel descrevia ou se havia diferenças. Assim, a garota decidiu agir de forma radical, adicionou discretamente Larissa aos seus contatos, justificando o pedido de amizade dizendo que a havia encontrado em algum grupo. A comunicação entre elas começou imediatamente. As mulheres descobriram muitos assuntos em comum rapidamente, tornaram-se amigas e passaram a se comunicar quase todos os dias. Márcia segurou-se para não revelar a Larissa o que Daniel estava fazendo. Ela apenas ouvia, perguntava sobre a vida da mulher e seus filhos, e notava para si mesma as grandes discrepâncias em relação ao que Daniel contava sobre o que ocorria em casa. Quando Márcia perguntava diretamente a Daniel sobre a família, ele muitas vezes ficava em silêncio ou mudava de assunto de maneira desconfortável, respondendo de forma breve e monossilábica. Parecia que tudo o que ele se importava eram os momentos com Márcia e nada mais. Não pense nisso, meu amor, dizia ele, usando gestos gentis e beijos para distraí-la. Venha para mim, sinta a minha falta. A garota sucumbia a essa paixão, mas assim que Daniel a deixava, seus pensamentos voltavam para Larissa e seus filhos. Ela não conseguia parar de pensar nas circunstâncias dolorosas. Por um lado, Daniel claramente mentia sobre sua vida com Larissa. Por outro lado, sua esposa parecia ser uma mulher gentil e responsável, que não merecia tal tratamento. Algo precisava ser feito, mas Márcia não sabia como agir. Tinha medo de revelar a Larissa que estava tendo um caso com seu marido, Daniel. Enquanto a garota era atormentada por pensamentos dolorosos, a vida lhe deu mais um golpe. Um dia, ao encontrá-lo, Daniel sorria como se estivesse animado e feliz com alguma novidade que queria compartilhar com Márcia. Meu amor, quero convidá-la para uma celebração, anunciou ele imediatamente após abraçá-la e beijá-la. Qual é a ocasião? Márcia secretamente esperava que fosse para celebrar seu divórcio. Apesar de todas as evidências de que Daniel mentia, ela ainda o amava. Não importa, querida, apenas vim e ficarei imensamente feliz em vê-la entre meus amigos, colegas e pessoas próximas. Daniel ignorou sua pergunta direta, entregando-lhe um convite com o endereço do evento, a data e a hora. Mais uma vez, ele desviou o assunto, envolvendo-a em carinhos habituais e ternura, fazendo-a esquecer o que a incomodava em seu comportamento. Mas, novamente, quando ele partia, deixando-a sozinha com seus pensamentos dolorosos sobre Larissa e seus filhos, ela se viu confrontada com uma notificação repentina. Márcia viu que Larissa havia postado em seu feed de notícias nas redes sociais que estava ansiosa pela próxima celebração de seu aniversário de casamento. Ela franziu a testa, verificando as datas, e de repente percebeu para qual celebração Daniel a havia convidado.
A constatação de que ele não tinha intenção de mudar nada atingiu Márcia com toda a força, quase levando as lágrimas. Ela entendeu que seu relacionamento nunca mudaria, ele permaneceria com sua esposa, continuando a enganá-la, enquanto simultaneamente via Márcia, que era apenas sua amante. Ela se sentia não apenas enganada, mas usada e traída por um homem que tantas vezes jurou amá-la. Era a hora de assumir o controle da situação. Márcia começou a considerar o que poderia fazer e planejou cuidadosamente sua aparência para a celebração, escolheu um vestido bonito, mais discreto, selecionou os sapatos e acessórios adequados. Ela pretendia estar deslumbrante, mas esperava não chamar muita atenção. Independentemente do desfecho do evento, ela estaria radiante. No dia da celebração, Márcia foi ao endereço indicado. Percebendo que Daniel não havia poupado esforços, o evento ocorreu em um restaurante luxuoso, em um salão de banquetes espaçoso e lindamente decorado. Ao ver os convidados vestidos com roupas elegantes e caras, Márcia imediatamente percebeu que tinha deixado para trás os nervos que a afligiam no caminho. Agora, parecia que sua escolha de um belo vestido de seda não tinha sido exagerada, pois ele destacava perfeitamente sua figura esguia. Sua chegada passou despercebida, pelo menos, ela tinha certeza de que Daniel não a tinha visto quando apareceu entre os convidados. Isso jogou a seu favor. Ela pôde observar Daniel interagir com sua esposa para entender se ele realmente cumpriria sua promessa. Mesmo que a culpa ainda a atormentasse, ela notou um comportamento estranho de Larissa. Ela estava sorridente, aberta e nada parecida com a descrição de Daniel. Quando Márcia tentou segurar a mão dele ou abraçá-lo, Daniel se afastou e fez uma careta, como se tivesse acabado de provar algo muito azedo. Durante as conversas com os convidados, o comportamento de Daniel piorou. Ele interrompeu sua esposa, menosprezou suas conquistas e pensamentos, e não perdeu a oportunidade de zombar dela ou fazer piadas dolorosas, tudo na frente dos presentes. Estes eram os terríveis relacionamentos que Daniel havia mencionado para ela. A cada momento, Márcia entendia mais claramente, não era Larissa a causa do relacionamento ruim, mas sim Daniel. As ilusões estavam se dissipando, e finalmente ela via claramente seu amante pela primeira vez, sem ser obscurecido pelo amor cego. Observando o casal, Márcia decidiu investigar mais sobre eles e teve a sorte de ouvir uma conversa entre alguns convidados, onde descobriu que a situação não era tão simples quanto parecia. Você não sabia, senhorita, disse uma mulher em um elegante vestido azul para sua companheira. Larissa é filha de um músico e, embora ele não seja muito conhecido, ele acumulou uma grande fortuna compondo músicas para filmes e musicais durante sua vida. Oh, já assisti às performances da sua orquestra, ele era um verdadeiro maestro para filmes, disse a amiga da mulher, levantando uma sobrancelha enquanto segurava uma taça de champanhe. Enquanto a mulher listava os filmes com músicas do pai de Larissa, Márcia percebeu que a esposa de Daniel não era de modo algum desprovida de recursos, e essa podia ser a razão pela qual Daniel relutava em se divorciar. Ele não queria abrir mão de uma mulher cujos recursos permitiam que ele vivesse uma vida luxuosa sem preocupações financeiras. Márcia sentiu um aperto no coração. O casamento de Larissa e Daniel era calculado, mas não da maneira que ela imaginava. Não era Larissa quem estava se agarrando a Daniel, mas sim o contrário, Daniel estava se agarrando a ela e se recusando a deixá-la. Ele era vaidoso e se gabava de ter se casado com a filha de um músico famoso. Claro, ele nunca mencionava seu interesse na fortuna que Larissa daria após a morte de seu pai, afinal, essa herança também seria dele. Márcia ficou surpresa por não ter descoberto a riqueza de Larissa enquanto a seguia nas redes sociais e brevemente se comunicava com ela. Larissa acabou se revelando uma mulher modesta e simples, que preferia não ostentar sua riqueza ou o fato de seu pai ter conquistado muitos corações com sua música. Márcia viu Daniel se afastar de sua esposa e se juntar a um grupo de homens, e pelo jeito como ele começou a rir com eles, ela percebeu que estava entre amigos, ou pelo menos conhecidos íntimos. Observando Larissa, Márcia notou que ela parecia triste por alguns momentos, mas seu sorriso retornava sempre que alguém se aproximava dela, embora seus belos olhos não fossem alcançados pelo sorriso. Márcia reuniu coragem e se aproximou da mulher, desejando conversar com ela, mesmo que apenas por um momento. Larissa sorriu quando Márcia se aproximou.
Por um instante, ela franziu levemente a testa ao ver Márcia e então piscou. Me desculpe, tenho a impressão de já tê-la visto em algum lugar, senhorita Márcia. Decidindo não esconder seu nome, mas também não revelar imediatamente o motivo de sua presença na celebração, Márcia respondeu com um sorriso. Tenho a mesma impressão. Larissa olhou para o marido. Daniel te convidou? Você é colega dele? Márcia se agarrou a um pouco de verdade. Sim, trabalhamos juntos em um projeto. Larissa relaxou, embora por um momento estivesse tensa, sem saber quem Márcia realmente era. Ela estendeu a mão para Márcia. Márcia sorriu de volta, apertando gentilmente a mão dela. O rosto de Larissa mostrava uma expressão surpresa. Elas trocaram algumas palavras brevemente, principalmente discutindo como a música de seu pai influenciou Larissa. Márcia percebeu que essa mulher era tão humilde que simplesmente não compreendia que vantagem poderia ter ganho da reputação de seu falecido pai. Ela não foi mimada pelas conquistas de seu pai ou pela herança deixada para ela. Sinceramente, ela recordou com carinho os momentos em que ele estava presente, proporcionando-lhe memórias inesquecíveis. Mas então Larissa desviou o olhar, e Márcia, involuntariamente, seguiu. A garota quase recuou ao deparar-se com o olhar severo e indignado de Daniel. Virando rapidamente, Márcia sentiu lágrimas surgindo nos olhos. Subitamente, ela sentiu um misto de medo por Daniel e compaixão por Larissa. A esposa do homem parecia tão gentil e maravilhosa que não merecia o tratamento que Daniel lhe dispensava. Desculpe, acho que devo partir. Márcia se desculpou e, sem hesitação, afastou-se. Ela não queria mais estar na sala onde as conversas e risos dos convidados preenchiam o ar. Ela não tinha certeza se deveria ter vindo à celebração e estava pronta para deixar o restaurante e nunca mais pensar naquela noite. No entanto, ao chegar ao corredor onde poderia virar em direção aos banheiros para se recompor, ouviu passos rápidos atrás de si. Márcia, Daniel sibilou, virando-se para ele vendo raiva e indignação em seu rosto. Como você se atreve? Ficou claro que Daniel tentava conter sua raiva para não gritar. Como você se atreve a aparecer diante de minha esposa em um dia como este? De repente, Márcia sentiu todas as emoções que havia guardado por anos emergirem de seu coração. Ela olhou para o corredor completamente vazio, respirou fundo e, com toda a firmeza, segurou as lágrimas de ressentimento e vergonha, sua voz soando confiante e firme. Como eu me atrevo? Como você se atreve a enganar sua esposa, a mentir para ela, para mim e para as crianças? Talvez eu não as conheça, mas aprendi a amá-las. Elas são maravilhosas, e agora sei o porquê, porque tenho uma mãe maravilhosa, enquanto o pai delas é um mentiroso e um traidor. Todas as suas palavras são falsas e enganosas. Você mente para mim e mente para ela. Você nunca deixará, mas também não me deixará. Mas agora não sou mais tão fraca e desamparada diante de você, mentiroso. A cada palavra, Márcia sentia-se mais confiante, sua voz tornando-se um pouco mais alta. Eu já suportei o bastante. Não serei mais sua marionete, sua distração ocasional. Você me causou dor suficiente com suas mentiras. Não consigo imaginar o que sua esposa sentiria se soubesse o que você faz escondido. Essa mulher inocente, gentil e modesta ama você, e você a despreza e ridiculariza seus gestos de afeto. Ela não merece esse sofrimento. Daniel não interrompeu, mas um sorriso muito desagradável apareceu em seu rosto. Ele sabia muito bem que sua amante havia entendido tudo, montado todas as peças do quebra-cabeça e visto a verdade. Mas também sabia que não a deixaria estragar sua doce e rica vida. Ele deu um passo em sua direção, segurando Márcia firmemente pelos ombros e pressionando-a contra a parede. Escute aqui, sua boba, Daniel sussurrou com ódio na voz. Apenas ouse contar a Larissa sobre o que aconteceu entre nós, e eu vou destruir você. Entendeu? Sou rico. Posso transformar sua vida no inferno. Márcia olhou com medo nos olhos que um dia amou, percebendo que nunca mais permitiria que aquele homem usasse seu amor e vulnerabilidade.
Você é um mentiroso, ela disse, virando-se. Nunca mais vai me ver. Daniel bufou de raiva, empurrando bruscamente Márcia de lado e saindo furiosamente. Márcia quase desabou sobre pernas trêmulas e correu para o banheiro, para que nenhum dos convidados a visse chorando no corredor ou na saída do restaurante. Imersa em sua tristeza e autopiedade, Márcia chorou no banheiro. Amaldiçoou-se por sua ingenuidade, cegueira pelo desejo e amor, por ter permitido que um verdadeiro canalha se aproveitasse de sua confiança. A garota não ouviu o restante da celebração, nem o anfitrião do evento convidando Larissa ao microfone. A mulher caminhou até os convidados com passos incertos, como se estivesse reunindo forças antes de falar à audiência. As conversas, risos e brincadeiras cessaram. Todos os olhares estavam voltados para Larissa, que começou seu discurso com uma voz agradável, levemente trêmula. Ninguém se surpreendeu, entendendo que ela não estava habituada a falar em público, ao contrário de seu pai. Ela estava visivelmente nervosa enquanto falava, mas todos sorriam com suas palavras. Estou muito feliz em vê-los aqui, disse Larissa. Meus amigos e familiares ao meu lado é algo que sonhei em todos os momentos de minha vida. Não há nada melhor do que ver rostos familiares, sorrisos, ouvir piadas e risos, e ter uma infinidade de assuntos para discutir. As pessoas sorriam ainda mais amplamente, concordando com suas palavras. E embora houvesse silêncio no salão, Larissa pareceu hesitar, fazendo uma pausa prolongada. Ela olhou para os convidados, percebendo a tensão e a confusão em seus rostos. Essa pausa causou uma leve preocupação entre os convidados. Com um sorriso estranho, Larissa encontrou o olhar de Daniel e prosseguiu com seu discurso. Daniel, meu esposo a quem amei por todos esses anos, você trabalhou arduamente pelo bem de nossa querida família. Larissa viu seu marido sorrindo feliz e, junto com ele, os demais convidados também sorriram. Daniel poderia facilmente ser considerado um excelente pai e esposo, se não fosse por Márcia. Os convidados franziram a testa surpresos e Larissa viu os olhos de Daniel se arregalarem enquanto ela continuava seu discurso. Todos nós conhecemos muitas pessoas na vida, mas nunca imaginei que minha amiga mais leal e digna seria Márcia, disse ela, lembrando como havia seguido a jovem quando ela saiu correndo depois de sua conversa. Larissa queria que a celebração fosse alegre para todos os presentes, e ao ver lágrimas nos olhos da convidada, sentiu vontade de perguntar o que havia acontecido e como poderia ajudar a resolver a situação. Larissa sempre foi empática com o sofrimento alheio e sempre pronta a oferecer ajuda, seja com palavras ou ações. Ela seguiu Márcia e viu Daniel, visivelmente irritado, atravessar o corredor atrás da moça. Intrigada, Larissa diminuiu o passo. Entrou cautelosamente no corredor e se escondeu ao virar a esquina, ouvindo a conversa entre seu marido e a jovem. Larissa ficou horrorizada ao escutar o que Daniel dizia para Márcia e cobriu a boca para não ser descoberta pelo casal. Aquela moça, que acabou sendo a amante do homem, na verdade era apenas uma mulher enganada, que havia crescido amando seus filhos, e Larissa sentiu pena dela, esposa de seu amante, por causa das mentiras e enganos. Larissa percebeu quão vulneráveis as mulheres poderiam ser diante do amor, um amor que ela própria sentia por Daniel, a ponto de não querer enxergar como ele realmente a tratava. A mulher compreendeu que não poderia culpar Márcia, a jovem estava tão enganada quanto ela própria. Tudo era culpa de Daniel, somente dele, e agora, em seu discurso, Larissa finalmente podia expressar tudo o que realmente pensava. Márcia é uma jovem muito nova, mas acabou sendo a amiga mais fiel que poderia imaginar. Ela não teve receio de expor as mentiras e enganos daquele que considerava o amor da sua vida. Vocês sabem, não guardo rancor dela porque é jovem e inexperiente, mas o peso terrível das mentiras recaiu sobre os ombros de Daniel, e já não vale a pena silenciar sobre isso. Ele ousou jogar um jogo duplo, enganando duas mulheres, e suas mentiras foram descobertas. Isso é uma lição para todos, as mentiras sempre vêm à tona mais cedo ou mais tarde. Larissa notou Daniel encolhendo-se, pronto para arrastá-la para fora do palco, mas alguém segurou sua mão, impedindo-o. Ele não tem respeito nem temor a Deus, e vocês sabem,
posso dizer porque não estou com raiva da amante dele. Ela não o afastou de sua família. Não é um bode expiatório para ser enforcado com uma corda ao redor do pescoço e levado para onde alguém quiser. Nunca entendi por que as amantes são sempre culpadas, afinal, não são elas que mentem e enganam seus cônjuges, são os próprios cônjuges que escolhem o engano e a infidelidade, esquecendo completamente dos votos feitos no altar durante o casamento. Ela continuou falando e as pessoas ouviram em silêncio. A amante de Daniel demonstrou mais nobreza do que ele, e, no entanto, ele se vangloriava de sua nobreza, que acabou sendo uma fachada. Na realidade, ele enganou e mentiu para duas mulheres, e quando se assustou com a ideia de sua amante contar tudo para mim, começou a ameaçá-la. Para ele, ela era apenas um brinquedo, não uma pessoa viva, e sou grata a Márcia por me abrir os olhos para o verdadeiro rosto do meu marido. Sentindo-se empoderada, Larissa apontou para seu marido. Você é um mentiroso, Daniel, um mentiroso e um hipócrita. Eu estava cega, mas graças a Márcia, vi a verdade e o véu de suas mentiras caiu dos meus olhos. Você não ama nem a mim nem a ela, apenas nos usou, a mim, pelo dinheiro e fama de meu pai, e a ela, por seus prazeres carnais. As palavras fluíam com tanta intensidade como se a indignação reprimida contra seu marido estivesse guardada por muito tempo. Ela continuou expressando tudo o que pensava sobre o pai de seus filhos, suas bochechas coradas de emoção. Finalmente, encerrou seu discurso e, ao perceber Márcia deslizando em direção à saída, deixou o microfone casualmente no palco enquanto seguia atrás da amante de seu marido. Uma vez fora, avistou Márcia. A garota ainda parecia abatida e melancólica. A amante de Daniel aproximou-se de Larissa com hesitação e nos olhos verdes da garota, a mulher viu tristeza e desejo. Chamei o táxi, disse Márcia. Podemos sair juntas? Te dou uma carona. Besteira, respondeu Larissa com um leve sorriso. Nós duas vamos para minha casa. Márcia ficou surpresa com essa declaração, mas não discutiu, pois o carro já estava lá. As mulheres entraram no táxi, e sem mais palavras, dirigiram-se à casa de Larissa, onde a primeira coisa que a mulher fez foi convidar Márcia para entrar e oferecer-lhe uma bebida para relaxar um pouco após uma noite tão tumultuada no restaurante. Você me ajuda a empacotar essas coisas? Perguntou Larissa à garota. Márcia deu um gole no forte uísque e admirou que Larissa verdadeiramente não guardava ressentimentos por ela ter dormido com seu marido. Você não está realmente zangada comigo? Perguntou Márcia. Como poderia estar, Márcia? Foi ele quem mentiu. Somos ambas vítimas da sua maldade, Larissa disse, acenando com a mão de forma indiferente, ligando uma música suave e discreta. Sem dizer uma palavra, as duas começaram a empacotar as coisas do homem que havia arruinado suas vidas com suas mentiras. Pouco mais de uma hora depois, alguém começou a bater na porta e a tocar a campainha freneticamente. Larissa caminhou silenciosamente até a porta da frente. Ao abri-la, encontrou seu marido, Daniel, atrás dela. Daniel estava pálido, nervoso, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ao ver sua esposa, ele caiu de joelhos e juntou as mãos. Larissa, me escute, começou o homem. A mulher não ouviu suas palavras, já entendendo que ele estava com medo de perder a vida que amava. Ele implorava, rastejando de joelhos, e ela nem sequer estava ouvindo suas palavras porque sabia que ele estava mentindo novamente, tentando manter o conforto, a riqueza e a familiaridade para ele. Me perdoe, chorou ele. Eu imploro. Farei qualquer coisa. Larissa notou uma mudança em seu rosto quando Márcia apareceu atrás dela. Daniel imediatamente abandonou a máscara de arrependido, e seus olhos faiscavam de raiva e ódio. Sua esposa olhou para trás e viu Márcia entregando-lhe uma sacola. A mulher a pegou da garota, nem permitindo que seu marido pronunciasse uma palavra. Quando Larissa jogou a sacola com suas coisas em seu rosto, o atordoado Daniel caiu. Mas assim que tentou se levantar, uma segunda sacola o atingiu, seguida por um pacote que o atingiu dolorosamente no ombro. Larissa e Márcia trocaram olhares, e a mulher bateu a porta na cara de Daniel, trancando-a imediatamente. As mulheres ouviram o homem soluçar, tentando dizer algo, implorando por perdão.
Mas ambas não sentiam piedade por esse mentiroso. Pelo contrário, depois de jogar as sacolas no rosto do homem que as havia enganado, as duas mulheres sentiram um alívio tão grande que não conseguiram conter o riso. A noite, que havia começado alegre e feliz, cheia de antecipação de celebração e diversão, terminou em completo estresse e ansiedade. No entanto, tanto Larissa quanto Márcia, que encontraram a força para confrontar o homem que as havia enganado por tanto tempo, finalmente sentiram alguma satisfação com o resultado da noite. Sentados na cozinha e bebendo uísque, as mulheres começaram a falar mais livremente. Descobriram que tinham muito em comum, além do homem que as havia enganado, é claro. Larissa ficou surpresa ao descobrir que Márcia havia observado sua vida de longe por muito tempo antes de escrever para ela pela primeira vez. Havia algo agradável no interesse da garota pela vida familiar delas, como se ela fosse uma parente perdida que hesitava em falar com elas por tanto tempo. Ela genuinamente se importava com as crianças e com Larissa também. Essa compaixão trouxe um sorriso ao rosto de Larissa. A garota, que a sociedade chamaria de amante, mostrou-se mais atenciosa do que Daniel e sabia mais do que o homem que havia desempenhado o papel de marido respeitável por tantos anos. No entanto, Márcia não tinha ideia de que Daniel havia forçado Larissa a ser dona de casa, e por isso ela não trabalhava, passando a maior parte do tempo em casa com as crianças. A história, de Márcia, é uma lição sobre a importância de manter a integridade pessoal e de não permitir que o amor cego comprometa os valores e a autoestima. Ela nos lembra que, apesar das decepções e traições, é possível emergir mais forte e sábio, aprendendo a valorizar a si mesmo e a reconhecer a verdadeira natureza das pessoas ao nosso redor. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!